e em verdade. E é isso que nós viemos aqui fazer na noite de hoje. Entender um pouco mais sobre adoração, sobre louvor, sobre ministração. E por isso que nós estamos aqui com o nosso convidado na noite de hoje, nosso irmão Moisés. Boa noite, Moisés, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo. Boa noite, irmão Maxon. Boa noite a todos os irmãos que estão aí. Para mim é uma honra poder estar fazendo esse momento com o Senhor, e eu estou muito feliz por estar aqui, ter recebido esse convite. E aí, vai ler a passagem? Pode ir. Na verdade, eu já li a passagem, mas nós temos como temática na noite de hoje, Moisés, falar um pouco sobre a ministração, sobre o louvor, sobre a adoração, que essa é a nossa temática do episódio número 2. Às vezes as pessoas perguntam, como louvar, como adorar Jesus, ou como fazer as coisas na hora do louvor, ou que equipamentos nós podemos estar utilizando. Então isso é que nós vamos entender um pouco aqui sobre a questão da administração do louvor. E antes da gente começar, eu queria fazer uma pequena oração para a gente entregar esse episódio, esse trabalho. Deus tocou no nosso coração, nós estamos fazendo esse trabalho não para engrandecer a mim, nem os participantes aqui, mas para entender um pouco mais do ministério de Deus. Cada vez mais a gente vai se capacitando, vai entendendo, e Deus vai nos capacitando cada vez mais. Maravilhoso eterno Deus, graças nós te damos, Senhor, por essa noite, por esse momento, Senhor. Que você venha abençoar os nossos ouvintes, abençoar também os irmãos que estão acompanhando aqui na tua igreja, Jesus. E que tudo que vem aqui ser falado, Jesus, venha para ser a capacitação de nós, a capacitação dos nossos ouvintes, e entender um pouco mais de fazer a tua obra de Deus, Jesus. Nos abençoa, abençoa os irmãos que estão escutando, no nome santo de Jesus. Amém. A primeira coisa que a gente queria entender, Moisés, um pouco, é a questão de equipamentos. Nós sabemos que há um grande tipo de equipamentos, mas que equipamentos nós podemos utilizar na hora do louvor? Que equipamentos são os melhores? O que você indicaria para nós? Sim, equipamento é um assunto muito complexo, porque a gente até brinca quando nós somos músicos da igreja, que a Bíblia fala que quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar, né? E quando o músico ele toca num equipamento bom, para pegar um equipamento inferior é mais complicado. E aí, vou até me desculpar agora pelo início, eu não prestei atenção na palavra, porque estava dando uma microfonia, e isso acaba interferindo e tirando a atenção. Equipamento é algo complicado, porque apesar de você, ou você tem um equipamento bom ou ruim, não importa, a sonoridade ela parte de dentro de você. Então não importa se eu tenho um microfone barato ou um microfone caro, se você observar e saber o som que você quer, o som que está dentro de você, principalmente no ministério de louvor, você consegue tirar o som do equipamento, né? E aí eu tenho como exemplo, esses últimos dias a gente foi ministrar em Canindé, eu, o pastor Dimas, e até recebi essa bênção aqui. Mas quando a gente chegou numa certa igreja, e aí eu fui com uma ideia de sonoridade e eu voltei com outra ideia de sonoridade. Eu tenho até o preset aqui para mostrar que eu tinha a ideia que a sonoridade era essa aqui, ó. Aí o cara que me passou a guitarra, ele montou um preset para mim, que é assim, ó. É a mesma guitarra, o mesmo equipamento, mas a sonoridade é totalmente diferente. Então aí a sonoridade ela não depende do equipamento, mas o equipamento, independente dele ser bom ou ruim, ele vai ter a sua função, e você consegue fazer a função e tirar a sonoridade que você precisa. Por isso que eu não defendo aquela tese, instrumento é ruim, não tem som. Tem sim.
Tem sim. Não é porque o equipamento é ruim que você vai deixar, principalmente no ministério de louvor, não é porque o equipamento é ruim que você vai deixar de adorar o Senhor com a sua melhor sonoridade, porque o equipamento é ruim. Não é assim que funciona. Deus ele vai te dando estratégias para que ao longo do tempo você adquira equipamentos melhores. Eu comecei com uma bateria que comprei por 200, 400 reais na época, e era uma bateria considerada as piores do mercado. Mas eu já toquei em baterias que custam 20 mil reais e é diferente, mas a sonoridade ela não depende somente do equipamento. Se a pessoa tiver um equipamento bom e não souber tirar uma sonoridade, ela não vai tirar. É basicamente isso. Vou mandar aqui uma paz do Senhor para quem está nos acompanhando aí, a irmã Michele Santos, o irmão Eric Coutinho, dando aqui a paz do Senhor. Também o nosso querido amado pastor Dimas também está nos acompanhando nessa noite. E o Francisco Dantas, o irmão Bebê, aí nos Patos dos Liberados, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, também está nos acompanhando. Quando você fala, Moisés, da questão do louvor, da técnica, talvez, de trabalhar, mas nós sabemos que todo o início, ele não é como você está hoje, bem capacitado, está melhorando cada vez mais. Conta para a gente um pouco como foi seu início de administração, de louvor, de adoração ao Senhor. Maxon, há um tempo atrás, eu confesso que eu me converti com 12 anos, 11 anos. Eu confessei o nome do Senhor. Mesmo sendo filho de pastor, mesmo sendo filho de uma família cristã, mas a gente entende que confessar é uma das coisas que você tem que fazer. Você tem que fazer. E aí, quando eu confessei a Cristo, como a maioria das pessoas, e não generalizando, mas a título de informação, praticamente todas as pessoas passam por isso. Eu vivi durante um tempo da minha vida muito difícil, onde eu comecei a tocar com 8 anos de idade na igreja. Eu já tocava desde os 4 na igreja bateria, de criança, e toda criança sonha tocar bateria, E aí eu comecei a tocar nos cursos de criança, e foi passando o tempo. Com 8 anos de idade eu ganhei meu violão, e eu resolvi começar a aprender para tocar na igreja. Meu pai era dirigente de uma congregação lá no Arroz, lá nos Patos, e eu comecei a tocar por necessidade. Eu comecei a tocar na igreja por necessidade. Moisés, você não gostava de tocar? Eu amava tocar, mas eu não me via tocando na igreja, porque eu tocava em festivais de música, Era aluno de festivais de música, e meu sonho sempre foi tocar no instrumental, Minha formação é bateria, mas eu nunca me vi tocando na igreja. E aí, depois de um tempo, eu tive um acompanhamento pastoral com 2 pessoas que eu preciso citar o nome, que é o Samuel e a Fabiola Mello. Samuel Cavalcante foram pais para mim na fé, e aí eu comecei a ter um entendimento do que era o servir, do que era tocar na igreja, do que era você tocar para o Senhor, sabe? E aí, depois desse tempo, até então eu não cantava, E fui tocar baixo no canto do meu pai é baixista. E aí a minha vida basicamente foi assim, aprendendo os instrumentos por necessidade, sempre com instrumento, posso dizer, ruim, não tenho preconceito com essa palavra, nessa aplicação. E Deus foi abençoando, fui comprando teclados, fui comprando computadores, fui comprando, até que um dia Jesus me fez perder tudo, Eu cheguei a ter muitos equipamentos bons, mas Deus me fez perder tudo. Às vezes a gente costuma, e eu sempre falo isso para os meus amigos, às vezes a gente costuma colocar sempre a culpa no inimigo, sempre foi o inimigo. E muitas das vezes a gente acaba confundindo as coisas que Deus quer aplicar na nossa vida. Por Jesus permitir, pelo Pai permitir com que aconteça algo, posso dizer, ruim para nós, mas Ele tem um objetivo com aquilo. E Deus me fez perder tudo, irmão Marcinho.
Deus me fez perder tudo para que eu entendesse que não é sobre equipamento, e sim sobre aquilo que há dentro de mim, entendeu? Não adianta as pessoas terem o melhor equipamento do mundo, sendo que dentro delas há um vazio. E aí, de um tempo para cá, eu conheci várias pessoas, inclusive uma das pessoas é o pastor Dimas, e eu convidei ele para uma live, e aí eu já tinha a visão, já tinha passado pelo processo de mudança, até me tornar quem eu estou me tornando. Eu costumo dizer que a gente nunca vai chegar no ideal, nunca mesmo. Nós não temos um nível de perfeição. O único que tem um nível de perfeição é Cristo. Glória a Deus. E aí, mas o melhor que eu puder dar para Ele, eu vou dar independente da situação, com equipamento ruim, e é justamente sobre isso que eu estava falando. Então, Deus começou a me honrar, e até que Fabíola e Samuel começaram a investir no meu ministério como cantor, como ministro de louvor, né? Perdi muitas oportunidades através da vida deles, mas ao mesmo tempo eu realizei vários sonhos, e Deus abriu as portas até que eu conheci o pastor Dimas, e hoje eu estou na El Betel. Amém. Nós agradecemos sua participação aqui no podcast, mas também nós louvamos a Deus pela sua vida também, está nos ensinando, nos dando dicas. Quem faz parte do louvor, é muito bom ter você com a gente, meu irmão. Mandar aqui mais alguns alôs aqui com nossos irmãos que estão nos acompanhando. O Alves Levi está mandando a parte do Senhor Jesus. A Daniela Coutinho, lá nos Patos também, está mandando a parte do Senhor. Gleiciane Albano, a parte do Senhor. A Regina, lá na minha querida Morada Nova, a parte do Senhor. A minha sogra, aliás, a nossa sogra, viu? A Leusilene Santos, está mandando a parte do Senhor, boa noite. Então, a parte do Senhor para você que está nos acompanhando. E agradecer a vocês que estão aí nos acompanhando, nos assistindo. E que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Daqui a pouco nós teremos uma participação especial. Nosso querido e amado irmão Márcio Santos estará aqui também falando aqui juntamente conosco, para agradecer também o trabalho de Deus. Tudo que nós estamos fazendo aqui, Deus ele vem nos capacitando, vem nos usando, e nós queremos realmente divulgar, às vezes tirar algumas dúvidas que nós temos. E você se tiver alguma dúvida aí, manda para nós sua pergunta, coloca aí no chat ao vivo, que a gente vai fazer as perguntas para tentar responder a vocês. Vamos de louvor, meu irmão? Vamos. Existe um homem que me cativou como ninguém jamais fez. Aquele lindo olhar levou embora tudo que não era meu. E esse homem me fez ansiar tudo que vem do céu. Nele eu posso esperar e descansar para sempre em seus braços. Eu encontrei aquele que primeiro me amou. Me apaixonei pela luz que brilhou em minha escuridão. Seu nome é Jesus.
só, Ele está comigo. Eu não estou só, eu não estou só, Ele está comigo. Amém, amém. Perdão, irmã Josi, viu? Na verdade, quem está assistindo aí não é o nosso... A irmã Josi também está assistindo aí, juntamente o nosso pastor. Pai do Senhor, a senhora também. Mas aqui alguns ouvintes, aqui está assistindo aqui a transmissão. Nosso irmão Antônio Carlos, a Pai do Senhor, irmãos. Giovanni Souza. Obrigado, Giovanni, pela assistência, viu, meu irmão? Está aqui juntamente conosco na igreja, a Pai do Senhor Jesus a todos. A minha querida esposa está aí também acompanhando, a Nayane em casa, juntamente com meu filho Nicolas. A paz do Senhor, minha querida Gleiciane Albano, glória a Deus. Érico Coutinho, glória a Deus. E a Clauderlane Rabelo, esposa do irmão Josué, lá em Morado Novo, na minha querida Morado Novo. A paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe a vocês. Moisés, eu estava aqui me lembrando, às vezes a gente fala muito a questão: eu não louvo, eu adoro. Há diferença de louvor e adoração e louvor? Como é que a gente pode entender? Você adora. Não, você louva ao Senhor. Qual é a diferença? Tem alguma diferença aí entre os dois? Max, as pessoas costumam responder de uma forma simples e grosseira. E eu peço até desculpa pelo que eu vou falar, mas não é você responder: meu irmão, por que isso? Aí tem gente que responde assim: não, é porque quem louva só canta e quem adora só adora. Louva adorando, louva se entregando. Na verdade, o louvor, ele funciona assim. Você tem que entender o porquê de você estar cantando e o porquê de você estar cantando. Existem alguns porquês e existem outros porquês. Não adianta você... mas eu adoro. Sim, mas adora como? Porque tem tanta gente que diz assim: eu não louvo, eu adoro. Aí tem os dois caminhos da pergunta. Tem gente que diz assim: eu não sei cantar, mas a Bíblia diz que quem tem fôlego louva a Deus. A gente tem que entender que a adoração, ela está ligada ao sentimento de gratidão por tudo aquilo que o Senhor faz por nós. Glória a Deus. A adoração, ela está ligada a você acordar todos os dias e ser grato a Deus por tudo que você tem. A adoração está ligada à sua rendição diante de Cristo. A adoração, ela está ligada ao domínio de Cristo sobre a sua vida. A adoração, ela está ligada ao contexto geral de tudo aquilo que Jesus representa para ti. Então não adianta você dizer assim: eu não adoro, eu não louvo, mas eu adoro. Mas no seu dia, quantas vezes você tem se dedicado a Cristo? Porque tem gente que diz isso, Max, me perdoe, mas eu acho uma resposta grosseira quando a pessoa diz: não, é porque quem canta, canta, e quem adora, adora. Quem louva só canta, quem adora, canta e adora. Já ouvi várias pessoas dizerem isso. Isso eu acho uma resposta grosseira. E aí eu vejo uma aplicação de Cristo para nós. Se for para você responder com grosseria, é melhor que você não responda. O correto seria as pessoas responderem assim: Moisés, qual é a diferença? Seria responder pelo menos assim: qual o fruto que você tem gerado a Cristo, para Cristo? Ou pelo menos ensinar o caminho da adoração. Sabe? Eu recebo várias perguntas, e isso é engraçado, porque as pessoas dizem assim:
ministro de louvor está ali para quê? Por que na Betel só tem o grupo de louvor? Por que não tem oportunidade? Na minha concepção, o pastor Dimas depois pode até me corrigir, mas existem pessoas que estão mais preparadas para conduzir a igreja à adoração. Sabe? Não adianta você colocar qualquer pessoa em cima do altar para ela cantar bem e a igreja ficar assim lá embaixo. A condução da adoração ela é muito importante. Então a adoração ela está ligada a isso. E o louvor não é de extinção da adoração. O louvor ele é o complemento da adoração. Então ainda volto atrás dizendo que o pior erro não é a grosseria. O pior erro é a pergunta. Louvor e adoração são a mesma coisa. O problema é que as pessoas não juntam. Entendeu? Amém. Mandar aqui mais alguns alunos que estão nos acompanhando. Em seguida eu convido aqui também o nosso irmão Márcio para poder fazer suas perguntas em nome de Jesus e poder também participar aqui do nosso podcast. Nosso querido irmão Ivanildo também está dando a parte do Senhor para nós. Glória a Deus, Ivanildo. A Cristiane Lemos, a esposa do Ierlante, lá na minha querida Morada Nova. A família está em peso aqui assistindo, viu? Mandando boa noite, a parte do Senhor. O Lindenberg está também dizendo boa noite, a parte do Senhor. Então, nós agradecemos a vocês que estão participando aí da live. Então, assim, só há realmente a live se tiver realmente um propósito. E o propósito é que a gente entender um pouco mais de Deus, um pouco mais do mecanismo de Deus, entender um pouco mais de adoração, da palavra. A gente vai ter várias outras coisas que nós iremos fazer aqui também no podcast. Mas primeiro vamos entender um pouco sobre o louvor. Entendemos um pouco no episódio passado sobre a história da igreja, a história do pastor Dimas. E eu queria convidar aqui o irmão Márcio também para fazer parte aqui juntamente conosco. Vem para cá, irmão, fazer suas perguntas e também fazer parte aqui do nosso podcast. O podcast da Igreja Batista Betel. Pode vir. Enquanto ele se prepara aqui, o irmão Moisés vai louvar mais um louvor. E aí depois ele vai fazer algumas perguntas. E se você tem alguma dúvida, algo aí que você queira perguntar, se quiser pedir algum louvor, algum hino que você gosta, manda aí o nome que a gente vai aqui também estar atendendo os seus pedidos. Em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços. Muito bem, que coisa boa. Estamos aqui junto com essa figura, né? O irmão Moisés, uma pessoa que é da gente, uma pessoa que congrega com a gente. E coisa boa é a gente estar perto de pessoas que tem um talento e que a gente conhece, né? Quantas vezes você admira uma pessoa da internet, admira uma pessoa do Instagram, admira uma pessoa de uma certa mídia, mas não conhece ela de perto. Sim. Né? E aí a gente fica feliz pela sua pessoa, pelo seu caráter, pelo adorador que você é, né?
E sinto feliz por estar participando, nessa participação aqui junto com vocês. Eu espero que você que esteja em casa, que está vendo esse podcast, que você venha abrir a sua mente e venha entender cada vez mais o que é adoração, cada vez mais o que é viver para Cristo. Isso é muito importante. Esse momento aqui para nós, Moisés, eu acredito que é muito precioso, não só para nós, aliás, não só para quem está nos escutando, não só para quem está nos ouvindo, nos assistindo, melhor dizendo, mas para nós que estamos em pouco número aqui, mas isso nos faz se identificar mais, cada vez mais um com o outro e aprender mais um do outro, não é isso? Sim. E eu quero fazer aqui uma pergunta, o nosso irmão Moisés aqui qual foi a sua maior experiência como músico? Ah, Jesus do céu. São tantas. É verdade. São tantas. Como músico. Sim, como músico, como um adorador, entendeu? Eu tenho 2 experiências que eu nunca vou esquecer na minha vida. A experiência de poder ser um representante do Evangelho de Cristo. Isso como ministro de louvor, poder ser intitulado assim, não há nada melhor, não há. Dentro da música você ser reconhecido por pessoas que são referência para você, não há nada melhor. Então, a minha maior experiência foi eu estou entre 2 aqui. A minha maior experiência foi tocar com a primeira pessoa, posso dizer artista, que eu toquei. Isso. E conhecê-la de perto. E Deus me honrou por ter tocado com essa pessoa. Sempre foi e tem sido todos os dias uma referência para mim, que é Laura Sogueles. A minha primeira experiência musical com alguém que é referência como ministro de louvor, não como cantor, como ministro de louvor. Falo artista porque no meio secular a gente considera assim, Isso. Mas como adoradora, como uma pessoa que realmente tem tudo o que eu disse há pouco tempo e a gente sabe disso, é Laura Sogueles. Eu toquei com ela, não lembro o ano, não vou lembrar, mas foi na minha própria igreja. Eu era da Assembleia, ela veio e de repente no fim da ministração ela disse assim: olha, pega aqui o teclado, Moisés, Deus quer te usar e vamos nessa. E ela soltou o teclado dela e disse assim: não, é você que tem que tocar agora. E aí eu tive esse privilégio de não deixar ela tocar, e ela cedeu o espaço dela para mim poder fazer aquilo que eu mais amo fazer. Bênção de Deus, né? Você que está em casa aí, mande a sua pergunta, viu? Que eu estou aqui com algumas perguntas. O Max também está preparando outras ali. E tem pessoas aí enviando perguntas, e você não pode deixar passar esse momento, sem fazer a sua pergunta, tá bom? A segunda pergunta, Moisés, qual foi o seu maior peor que você passou como músico? Meu maior o quê? Maior peor, maior vexame. Eita! Sempre tem, né? Tem vários. Tem vários. Dá para contar rapidinho alguns. Teve uma vez que eu fui tocar com o Central 3. Aí eu não tinha costume de tocar com fone de ouvido, com ponto, com in-ear. E aí lá era no cabo. A primeira vez que eu tinha tocado com transmissor sem fio, Tanto como eu tocava teclado com essa galera, aí eu usava transmissor sem fio. Quando eu fui lá para tocar na Lagoinha, em Fortaleza, aí eu montamos as coisas e tal. Quando passou a passagem de som, voltei, peguei o cabo, pluguei o fone. Aí terminou a ministração,
Sim. O pastor ia entrar com a palavra, aí o tecladista do pastor ia entrar, né? Para poder fazer o fundo musical. Sim. Na hora que o tecladista vem, que eu vou saindo, esqueci o fio enganchado aqui no bolso. Pá, derrubei equipamento, derrubei um bocado de coisa. Foi o maior vexame esse, porque era numa igreja verdade. Renomeada, né? E aí, verdade. Verdade. eu puxei o equipamento com tudo. E a outra experiência foi, tava tocando com a Sara Beatriz há dias atrás. Aham. Aí eu montei o teclado e tal. Aí foram mudar de canto o teclado, que eu tava perto de um... Era num lazer, então eu tava perto de uma piscina e eu tava muito distante dela. Aí o rapaz foi mudar para mim ficar perto dela, para tocar perto dela. Sei. Aí o cara foi montou, na hora que eu dei a primeira mãozada aqui para tocar, o teclado caiu. Foi comédia. Caiu no chão lá, ó, todo mundo vendo. É vergonha imensa, viu? Misericórdia, ela tá de subir, né? Meu Deus, a gente passa pro cara, fechamos, né? Olha só, a terceira pergunta, Moisés, A pergunta do Marcinho são boas, viu? O que foi que lhe chamou mais atenção como músico? O que foi que mais lhe atraiu na música, no louvor? Quando eu falo música, né? Sim, em contexto geral, né? Entendeu? Em contexto geral. O que me atrai... O que mais lhe atraiu? O que me atrai são experiências novas, todos os dias, né? Uhum. Então, no meio dos músicos sempre tem alguns dizeres populares. Como eu citei dos Santos, né? Uhum. Que pega num bom instrumento, não quer pegar mais um instrumento mediano, né? Uhum. E aí tem uma... Esqueci, foi a pergunta, fui entrar no outro assunto. O que mais lhe chamou a atenção como músico? Mais lhe atraiu como músico? São as experiências novas, né? Uhum. Aí vamos lá. Uhum. A palavra ela se renova a cada manhã, né? Isso, é verdade. E aí a gente como músico tem o dizer de falar, né? Ó, isso. Todos os dias nós temos experiências novas. Isso. Tanto no tocar instrumento bom, ruim, no pegar um som bom, ruim, que isso acontece direto. Mas a maior questão de experiências novas, quando eu falo, são experiências espirituais. Isso. Aí a diferença. Uhum. Porque, por exemplo, eu vou dizer agora a segunda maior... Eu fiz essa pergunta, mas com essa linha de pensamento, entendeu? Sim. Eu vou dizer agora, respondendo aquela outra pergunta que eu disse que estava em dúvida. Uhum. Porque, por exemplo, a minha maior experiência espiritualmente foi poder expulsar um demônio tocando. Jesus me usou tocando o teclado. Uhum. Eu tocava com o João Mateus na época e a gente viajou para o Piauí e de repente uma senhora lá atrás, o demônio se manifestou nela e o João Mateus olhou para a banda dele e disse assim: ei, Deus quer usar vocês hoje. Uhum. E aí quando eu comecei a solar, Santo é o Senhor Deus poderoso, a mulher começou a se rebater toda e de repente ela estava liberta. Então assim, são experiências novas que me fazem prosseguir todos os dias, né? Eu já tem relatos, já tiveram relatos de que pessoas foram curadas ao me ver tocando e claro, sem soberbas. Isso é para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Nós não somos nada sem Ele. E se hoje eu sou quem eu sou, musicalmente falando, é porque Ele me quis assim. E aí eu uso tudo aquilo que Ele me proporcionou para a vontade dEle. Amém, amém. Que benção, né? Louvado seja Deus por isso. Moisés, assim, nessa vida de músico, né? Eu me refiro a músico, né? Mas trazendo para a linha de pensamento, outra linha de pensamento espiritual, como um adorador, alguém que louva o Senhor, né? A gente, cada dia a gente só tem que amadurecer mais, a entender mais como é que é a vida com Cristo, como é que é a vida como um adorador, como é que eu estou me posicionando diante de Deus, diante do reino de Deus. E sempre
existe alguma coisa que nós precisamos melhorar todos os dias, né? E sempre existe algo também que eu preciso tirar de mim, que eu preciso mudar, que eu preciso ser mudado. Cada dia sempre vai ser preciso nós ser mudado em alguma coisa. Sim. Né? Sempre vai ser preciso. Igual quando Jesus chegou para o jovem rico, né? Ele disse: Senhor, o que que me falta? O que que eu preciso fazer para dar a vida eterna? Ele disse: falta uma coisa, né? Que você venda tudo que você tem, dê aos pobres e vem e me segue, que você será salvo. Então sempre existe alguma coisa que eu preciso deixar, que eu preciso amadurecer, que eu preciso melhorar. E você, não vou revelar a idade, né? Um cara novo ainda, eu não posso revelar, mais vergonha se eu revelar sabia, né? Mas assim, o Moisés de hoje, quem é o Moisés hoje? Né? Eu sei que você já passou por muitas experiências, né? Não tem tantas experiências ainda, porque ainda é um rapaz novo, é um cara que é novo ainda, é um menino ainda, mas já passou por muitas coisas, e muitas coisas você teve que perder, você teve que deixar, você teve que ser mudado, você teve que ser tirado de você algumas coisas. Sim. Então, quem é o Moisés hoje? Quem, se você se define hoje, que Moisés você é hoje? É uma pergunta muito difícil, Márcio. É muito difícil responder isso, porque ao mesmo tempo que é difícil, é gratificante falar sobre. Porque, como o senhor mesmo falou, existe um processo de mudança radical para quem quer viver de um ministério. Isso. Todos os dias eu me pergunto se eu realmente mereço ter tudo que eu tenho hoje. E quando eu falo isso, eu não falo por bens materiais, pelo secular, eu falo pelo espiritual, né? Eu estou em uma igreja que me incentiva a ser melhor todos os dias. Eu estou em um ambiente que me incentiva a ser melhor todos os dias. Eu abri mão de muita coisa para estar aqui, para estar vivendo aquilo que Deus quer que eu viva. Eu abri mão de amizades que eu tinha que foram muito importantes na minha vida. Eu abri mão de pessoas que eu considerava como pai, como mãe, mas que não tinham o que me influenciar, para estar perto daquelas que sempre tiveram. Então, essa relatividade de mudança com caráter é muito importante, né? Hoje eu me vejo como um cara que preciso sim melhorar. E eu achei que a pergunta ia ser tão na cara que eu já estava preparado para dizer o que Deus tem cobrado de mim esses últimos dias, porque eu tenho essa consciência e todos os dias eu falo: olha, cara, tu precisa melhorar na palavra, tu precisa se aprofundar na palavra, porque mas assim, como é que eu sou um ministro de louvor e eu não conheço nada? É verdade. Eu vou ministrar o quê? Isso. Tá entendendo, irmão Regina? Você quer viver naquela Como linha é que ali, mas só que você não se aprofunda, não. Como é que eu vou cantar o hino? Eu até conversava esses dias com o pastor Dimas, a gente indo dentro do carro para Canidé, e o pastor Dimas botou um hino e começou a dizer assim: Moisés, salmo tal, texto tal, e a música rolando, e ele falando cada referência, dizendo assim: pastor, eu quero pelo menos iniciar com esse nível. Porque apesar de saber que nós nunca chegaremos à perfeição. Aqui mesmo não, né? Pois é. Isso é. Mas apesar de sabermos que a gente aqui nunca vai chegar à perfeição, mas nós temos o melhor dentro de nós. Nós temos o melhor, que é o Espírito Santo. Então, se nós ligarmos o melhor que nós temos de nós com o melhor livro que nós temos para escolher a ler, com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, se nós fizermos uma ligação de tudo isso, a gente vai entender que todos os dias nós precisamos melhorar. E aí entra no tema da sua pergunta, né? Que realmente hoje eu me considero um cara muito melhor do que eu era.
sem soberba, sem demagogia nenhuma. Mas eu tenho muito para melhorar todos os dias. É assim que nós devemos ser. Amém. E ter o coração assim, sempre à dispensação de Cristo. Amém. Quando a gente você se expõe em uma rede social para você falar de você, é complicado você falar de você mesmo, porque existe coisas que você não consegue se ver. Sim. Né? Existe coisas que só alguém que está perto de você ou alguém que lhe conhece vê isso. É aquela né? questão, Marcinho, aquela questão, é muito fácil você dizer o erro da outra pessoa. Né? Verdade. É muito fácil você apontar, principalmente um erro exposto, né? Isso. É muito fácil você apontar um erro exposto. Isso. Mas e aí os erros ocultos que há dentro de você, né? Verdade. Então, nós temos sim a melhorar todos os dias. Então é como esse ditado diz, como do mesmo jeito que é fácil você apontar, no sentido de dizer as dificuldades, né, da pessoa, de dizer os erros da pessoa. Isso. Né? Então, é muito difícil dizer os erros de si próprio e deixar claro isso. É muito difícil estar aqui. É verdade. Muito difícil estar aqui. É verdade. Não é fácil. Amém. Que benção, né? Prepara a sua pergunta, que a minha está acabando já, viu? Tem pergunta, Max? Coisa boa. Eita. É para meia-noite hoje. Vamos só mais uma pergunta aqui. Mais uma pergunta aqui, depois tu vai entrar no louvorzão aí. Ei, Max, posso beber aqui já? E o Max volta ao seu trono de novo, viu? Beber essa tua água aqui. Faz aí, Marcinho, a última. Coisa boa, né? Estamos aqui para falarmos sobre o reino, né? Não só não se expor tanta gente, mas o reino de Deus, o que Deus tem feito na nossa vida. E isso é muito maravilhoso. Sim. Né? Eu quero fazer aqui uma pergunta, uma coisa que sempre, desde quando eu entreguei a vida a Cristo, né, que sempre eu tenho uma certa observação no louvor da igreja, por mais que eu não seja músico, nunca tenha pendido para esse lado, né, mas eu sempre sou muito observador dos louvores, da letra do louvor, como é que o louvor está sendo ministrado, né? Se o louvor está, como é que diz, exaltando mais a Deus ou mais o homem. Sim. Se o louvor está sendo cristocêntrico, né? Ou homocêntrico, né? Então, eu sempre tenho essa observação no louvor. E depois de mais de 10 anos na igreja, mais de 10 anos observando louvor, adorando a Deus, eu comecei a entender, né? Assim, o que é mais ou menos o louvor. Não sou da área do louvor da igreja, né? Mas sou apenas um servente de Deus. Sim. Mas assim, a minha pergunta é o seguinte... Ainda não, né, irmã? Ainda não é do louvor. A minha pergunta é o seguinte, para você, Moisés. Sim. O que é louvor? É forte. Entendeu? É forte, igreja. Porque todo mundo chega na igreja, todo mundo sobe, todo mundo louva, todo mundo pula, todo mundo grita, todo mundo roda e tal. Mas... E há aquela zoada toda, aquela barulheira toda, o povo se anima, se alegra, pula e tudo, mas será que ali é um louvor? Então a minha pergunta é para você, o que é louvor para você? Como um adorador, como alguém que vive na área do louvor da igreja, para você, o que você define louvor? Um louvor. Assim, o que é louvor mesmo? É uma resposta louca. É uma resposta louca, porque... O louvor, ele é você sair de si. É muito doido. Me perdoa a expressão, mas é muito estranho ouvir isso. Mas o louvor é você sair de si. Isso. Você sair de si, tirar tudo que há dentro de você. E ser aquilo que Deus quer que você seja. Louvor para mim é isso. Não é o Moisés que está aqui em cima. É o Filho de Deus que está aqui em cima. Louvado seja Deus. Nós como filhos, me entenda, não é Jesus que está aqui em cima, não. Não estou me comparando a Jesus, não é isso. Eu estou dizendo que é nós deixarmos o nosso de lado, deixarmos o nosso eu de lado e ser aquilo que Jesus quer que nós
sejamos aqui, não só no altar, mas também na igreja, em casa, no dia a dia, no trabalho. É uma loucura, porque no meu trabalho, às vezes quando eu estou sozinho, eu começo a gritar dentro da sala, o pessoal chega, mas tá fazendo o quê? Eu estou cantando. Estou cantando, bota os playback lá. De vez em quando, às vezes porque não posso, né? Às vezes é só uma palhinha ali. Só tu és santo. Aí já se cala porque não pode. É verdade. Você está em ambiente de trabalho, né? Isso é. De vez em quando a gente quer sair de si. E o louvor é isso. A empolgação graças do louvor. a Deus, né? A gente não vive na atmosfera que a gente está, né? A gente vive em outra atmosfera. Quando você vê aquele louvor na sua mente, você já sai do... Rapaz, tem hora que eu tiro para... Eu vou no banheiro, eu digo, Jesus, e aí solta o louvor lá, lavando as mãos depois de fazer, né? Misericórdia. Pula essa parte. Pulou. Aí, depois de utilizar o banheiro, na hora de lavar a mão aqui, graças dou por essa vida. Então, assim, o louvor faz parte de mim. O cantar faz parte de mim, né, em todo o tempo. E o louvor faz parte de mim. O que eu acho legal da nossa igreja, da nossa denominação, eu não gosto de engrandecer igreja, ministério. Uma placa, uma denominação. Vou virar um pouquinho aqui pro Max. Eu gosto assim de crescer, engrandecer, falar do reino. Porque assim, o reino é infalível, né? O reino de Deus, ele é infalível. Você fala de uma denominação, a denominação é composta por homens, né? Sim. Então, eu não posso engrandecer uma denominação, eu engrandeço o dono da denominação, que é Cristo. Sim. Né? Louvado seja Deus por isso. Mas assim, como a gente congrega, né, na Betel, eu acho muito legal, me identifiquei bastante com a Betel, da igreja que a gente veio também. A gente já se identificava muito lá com louvor, com a forma de adorar a Deus. E com a entrega da igreja, com a entrega dos músicos ali na hora que estavam louvando a Deus. Sim. E uma coisa que me chama muita atenção é aquele louvor que você adora, né, a Deus. Às vezes você participa de um congresso grande e outras denominações em que o louvor coloca o cara lá para cima, como se ele fosse o centro, né? Sim. E Deus fosse um servo dele no louvor, né? Eu vou fazer isso na sua vida, eu vou fazer e tal, aquela coisa. Aí o cara louva na igreja, o cara pula, o cara faz isso e tudo, mas só que não é um louvor assim que, aliás, eu não costumo nem chamar tanto de louvor, na minha concepção, falo por mim, né? Aquela música que exalta mais o homem do que Cristo, né? Aqui sempre a gente costuma louvar o que o Moisés, esses dois palhacinhos que tu deu aí, um louvor que engrandece a Cristo, esquece o homem, esquece o que Deus tem para o homem, né? E engrandece a Cristo. Tem até um meme, é Ele, né? É para Ele, tudo é para Ele, né? Tem até um meme que saiu agora aqui, um meme aí que viralizou aqui, do hino de 2050, não sei se vocês já viram. Não. Que hoje o hino é assim, ó: queremos o teu nome engrandecer, né? 2050 vai ser assim: tu queres o meu nome engrandecer. Mas é a mais pura verdade. Hoje a gente encontra tanto hino, meu amigo, fora do... Aí a pessoa que está ministrando louvor bate com o pé no chão, adore, meu irmão, adore, tal, aquela coisa toda. Mas infelizmente o louvor, aquela música, melhor dizendo, que está cantando ali, está engrandecendo mais a si do que mesmo ao Cristo, né? Sim. E coisa maravilhosa quando a gente está adorando ao Senhor, como é que diz? Se esvazia de si. Sim. Né? Eu acredito que é o quebra o meu vaso da Luma eu pedi. Até no último podcast a gente, tem que quebrar, entendeu? Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti.
A rendição, quando você fala de rendição, é você deixar de ser você. Por isso que eu dei a definição do louvor de ser uma coisa louca. Isso. Porque a gente deixa de ser nós e é alguém que a gente nunca... É verdade. Né? Nós temos aqui algumas pessoas que estão interagindo com a gente. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Antes da gente fazer as perguntas, que tem 2 perguntas aqui, eu queria que você louvasse, Moisés, que a irmã Regina, que está aqui nos acompanhando, está nos acompanhando também pelo YouTube. Ela pediu um louvor do Gabriel Guedes e Júlia Vitória. Esperança. Sei não, irmã Regina. Canta um trechinho, irmã Regina, para ele pegar, irmã Regina. Sei não, irmã Regina, eu confesso. Olha, mas assim, é até um... Viu, Max? É até um negócio interessante, ó. Ultimamente... Eu vou falar. É muito engraçado, porque ultimamente eu estou tão focado naquilo que... Deixa eu começar do início. Eu costumo dizer que em nós há uma canção, né? E essa canção, ela se torna canção, oração, petição, ela se torna tudo. E aí quando a gente começa a explodir isso diante da presença de Deus e botar para fora, a gente começa a ficar fora de si. E aí, irmã Regina, eu confesso que eu não sei essa canção, mas porque eu estou tão vibrado naquilo que Deus tem me dado, que eu não estou tendo mais tempo nem de pegar música, de aprender canções, sabe? E aí é uma falha minha, que tudo está englobado, todos os assuntos estão englobados. É uma falha minha, eu não consigo. Você se refere a novas canções, novos louvores. Na verdade, quando eu falo de nova canção, é porque Deus tem me dado algumas canções. Inclusive, eu tenho cantado, graças ao meu bom Deus. Na El Betel, eu tenho a oportunidade de compartilhar a canção que Deus me deu com várias pessoas. Sabe, o pastor Dimas tem me dado todo o apoio para isso. Infelizmente, tem igrejas que não aceitam. Né? Tem igrejas que não aceitam, mas Deus tem me dado canções novas e é isso que eu estou dizendo, que eu tenho tanto vivido isso que eu acabo esquecendo de pegar música nova, de pegar uma canção nova, de poder exaltar o nome do Senhor com canções que vão nascendo no coração de outras pessoas também, sabe? E aí é outro ponto que Deus tem puxado na orelha, que eu preciso melhorar, que tipo assim, olha, são canções, sabe? Você se estender mais, não ficar só nas que tem, não né? ficar só, mas se estender. É igual a igreja, o evangelho ele não está preso a 4 paredes. Não ficar como o pastor estava ministrando essa semana, não molhar só até o joelho, né? Entendeu? Sim. Não molhar só até o pé, não só até o joelho, mas... Entendeu? Exatamente. É verdade. E às vezes, eu me lembro da passagem que está na Bíblia, que Deus quer nos levar para o mar mais profundo, para a gente ter mais intimidade com Ele, sentir mais a presença de Deus. Acho que isso também é muito tremendo. Tem mais perguntas aqui, Moisés? O Wallace Levi, o nosso ouvinte aí, o nosso telespectador, fiel aí, está nos acompanhando mais uma vez. Está perguntando para você, Moisés. Qual, na sua opinião, é a técnica vocal mais difícil de tocar, aprender e por quê? Técnica vocal não está relacionada à tocabilidade, certo? Técnica vocal ela é da voz. Então não, primeiro só corrigindo aí, tá? Aí já que ele falou de tocar, então eu vou passar as 2 técnicas, guitarra e voz, certo? A técnica mais difícil para mim é fazer melismas. Que são melismas. Eles são uma explicação simples, são escalas, né? Oh, meu Deus do céu, é difícil responder essa pergunta, viu? Porque o pessoal não entende. Olha, isso aqui é uma nota, certo? É meio grego, né? Para quem não vive na música, é meio grego, né? De uma forma simples... A gente entende um pouco aí para nós. De uma forma simples dá para explicar. Isso aqui é uma nota, certo? Então auxiliar, Moisés, aí.
Glória a Deus. Isso aqui é uma nota. Certo? Vou fazer com dó. Certo? Todo mundo sabe isso aqui, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Eu fiz indo e voltando, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Todo mundo sabe isso. Todo mundo aprende. Quando é criança, né? Isso aqui é um melisma. É a mesma escala. Só que isso as pessoas fazem muito rápido, de forma muito rápida. E aí o melisma é isso. Por exemplo, tá cantando uma música aqui, ó. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. O final é: és meu Deus. E aí continua, né? Melisma é eu pegar o final da frase e fazer uma volta. Em vez de terminar retinho como eu terminei. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Aqui da mesma forma da outra. Aí agora com o melismo no meio. Vim para adorar-te. Agora. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Essa definição de nota é o mais difícil de fazer. Porque aí a voz ela tá ligada à musculatura. E aí é igual um jogador de futebol. Se você não exercitar, eu jogando bola sou péssimo. Mas pega um menino de 15 anos aí que está estudando numa escolinha de futebol. Eu também só presto para ser gandula. Aí pega um rapaz que está na escola de futebol. Ele vai fazer coisa que você fica... Nossa! Da mesma forma é a voz. Você precisa ter a musculatura. E na guitarra da mesma forma. O mais difícil é você saber para onde você está indo, né? Eu já tenho facilidade, eu tenho um ouvido relativo, né? As pessoas começam a cantar sem precisar eu tenho início de ouvido absoluto, que não precisa de referência para poder descobrir qual nota a pessoa está cantando, entendeu? Tem gente que fica procurando, caçando ali. Meu tio, né? O tio. Aí, tipo assim, ele vai filho. Caçando, né? Você passa ali em frente à rua, né? Mas isso é porque ele não adquiriu com o tempo o ouvido. E aí é tudo questão de musculatura, tudo questão de ciência. É um estudo. É verdade. Como qualquer outra área, né? Qualquer outra área. Tem mais uma pergunta aqui, Moisés, da Ana Esther de Abreu. Moisés, pensa um dia abrir a escola de adoração aí na igreja para ensinar as pessoas que têm vontade de adorar a Jesus? Sim, com certeza. A escola de adoração, ela não está ligada ao ensino de instrumento. Porque eu digo a todo mundo, eu não ensino, eu não consigo, eu não tenho esse dom. Sabe, eu não tenho o dom de pegar uma pessoa, botar a guitarra aqui. Vou tentar agora com o Lucas para tocar bateria. Pela necessidade de nós termos esse revezamento entre instrumentos. Enquanto Deus não mandar mais músicos para a gente, para a nossa igreja, a gente vai ter que ter esse revezamento. Mas eu não tenho... Por que tu vai ensinar o Lucas e não ensina uma pessoa que não sabe? Porque ensinar do zero é outra coisa totalmente diferente. O Lucas eu só vou dar dicas e ele vai aplicar. Ele já sabe o que ele está fazendo. Isso. Então assim, a escola de adoração ela não está ligada a isso. A escola de adoração ela está ligada ao direcionamento, à adoração. Moisés, você vai ensinar? Não é isso. É um direcionamento. Eu vou direcionar, porque a adoração ela tem que partir de dentro de você. Verdade. Você vai apenas ajudar então, a alinhar nós a pessoa temos projetos, sim. Inclusive nós temos o projeto de fazer 12 horas no altar, que é 12 horas de adoração contínua. Louvor, palavra, louvor, palavra, louvor, palavra. E aí essa vai ser a aplicação de uma escola que a gente pode fazer aí. E são projetos mais para frente, né? Eu estou chegando agora, vamos com calma. Depois dá para a gente programar mesmo, um louvorzinho bem esticado aí, né? Vamos fazer, sim.
Também está participando aqui da nossa transmissão o nosso irmão Levi Coutinho, a paz de Cristo. Amém, meu irmão. Irmão Levi, pode ser, meu irmão. Abraço, irmão Levi. A Lária Freire está dizendo ô glória e tem uma pergunta para o Moisés. Pode ser, irmão. Tem uma pergunta para o irmão Moisés. Se além de cantar e tocar, ele já pensou em também entrar na área da administração da palavra? Eu vou ser grosseiro agora. É poucos são chamados e muitos. Cara, é assim, tava falando baixinho para os meninos aqui, é poucos chamados e muitos escolhidos, né? Essa questão é muito delicada, porque eu entendo assim, eu nasci para cantar, eu nasci para tocar. Eu não posso, Marcinho, de jeito nenhum, dar oportunidade àqueles que nasceram para ministrar. Certo? Vamos lá. Existem pessoas que elas não estão preparadas para ministrar a palavra, mas elas têm um chamado. E necessariamente o chamado ele não está ligado ao teu dom. É porque acho que assim, as pessoas, por exemplo, veem você adorando, né? Sim. Sendo um prepulsor para a igreja. Sim. Ele começa a louvar, a igreja começa a entrar também junto, ele começa a levantar a igreja ali em adoração e tal. Sim. E em algum momento, em alguma atmosfera, quando Deus te leva, né? Aí você começa a falar, você começa a ministrar. Aí por conta disso, as pessoas veem o Moisés e dizem assim: você não pensou, nunca pensou em pregar, não? Mas não é, porque no momento ali fluiu, né? No momento que você levantou a igreja, que você trouxe ali atraiu Deus com louvor. É exatamente a condução. Isso. Né? Eu tenho um Instagram, que eu não posso falar o nome por falta de ética, mas ele diz assim: ministro de louvor não é para estar parando o hino e... Como é que eu vou conduzir, além do louvor, incentivar ainda mais as pessoas a adorarem? A mesma coisa que não faz sentido para mim eu cantar e as pessoas... Isso. Se Deus tocar no meu coração, eu vou falar. Verdade. Entendeu? Aí o Instagram lá diz assim: você não pode, como ministro, você não deve fazer isso, não pode, como se fosse uma regra, e não é. Não é. Nós temos liturgias no culto, temos sim, mas isso. A liturgia ela não é uma regra do culto. Se Deus quiser que o culto não comece com o hino da harpa numa assembleia, não vai começar, porque o direcionamento ele vem de Deus. Então assim, eu não tenho pretensão. Se Deus um dia... Já recebi vários convites para pregar. E eu já até preguei. Mas eu não fui chamado para isso. Eu entendo a minha posição diante de Cristo. Então eu não vou tomar o lugar daqueles que têm o chamado para pregar. Entendeu? Porque, por exemplo, assim... Se o pastor Dimas hoje quisesse... Um exemplo, claro. Moisés vai pregar na terça-feira no culto de oração. Eu não já vou cantar o culto todinho. Eu não já vou cantar um momento de oração todinho, como a gente faz um momento de adoração, né? Oração, adoração, oração, adoração. Quer dizer, minha função é conduzir a igreja. Aí eu vou tirar a oportunidade de uma pessoa que tem que se direcionar da pregação. Sabe? Eu não concordo com isso. Eu concordo de você reconhecer qual é o seu lugar. Do mesmo jeito que eu não me vejo pregando, eu também não quero que alguém que prega invente de tocar e queira ministrar. Porque assim, qual o seu chamado? Cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Qual o seu chamado, verdade, né? Verdade. Nós temos que entender isso. Nós temos que ter essa visão educativa dentro do reino espiritual, do ambiente espiritual. Amém, amém. Se você tem a sua pergunta para você fazer, para que a gente tente responder a sua dúvida, a sua pergunta, a sua indagação. Se você quiser fazer seu pedido de louvor, aproveite que ainda dá tempo, viu? Estamos já encerrando já essa transmissão, mas vou fazer um pedido especial. Eu gosto muito dos louvores que são entoados pelo Morada. Eu queria que você cantasse um louvor do Morada para a gente aqui nessa noite, nessa live, Moisés. Eu posso sair de um aqui?
Não, meu irmão, você vai ficar aqui mesmo, mas nós, em nome de Jesus. E em breve, viu, nos próximos podcasts, nós também teremos a presença aqui do nosso amado irmão, o irmão Márcio. Ele também vai ficar fazendo parte aqui do projeto da igreja. Sim, com certeza. Com o apoio do nosso pastor, já nos direcionou. E principalmente o Espírito Santo nos direcionou. Então isso tudo aqui é para o crescimento, o entendimento da obra de Deus. Amém. Então nós fazemos com amor, com zelo, aquilo que Deus nos tem colocado em nossos corações. Eu acredito que isso aqui também vai crescer cada vez mais. E vocês, meus irmãos que estão aí nos acompanhando, que se quiser fazer parte também, vamos ter a oportunidade, faz sua pergunta. Vamos ter participações também aqui dentro da nossa igreja. Então você também é o nosso convidado especial. Vamos de louvor. Vamos que vamos, Moisés. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. O único motivo que me fez chegar, os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém. Que teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Jesus, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, pois ressuscitaste e vives, estás, és invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás, pois teu é o reino, tua é a glória.
maravilhoso. Não dá vontade de parar mais não, né? É verdade. Meu Deus do céu. Deus é muito bom. Enquanto Moisés Claro, louvava, a sim. gente sentia a presença de Deus aqui nesse lugar. Tu é louca? A gente está sem palavras, mas Deus é muito bom. O Senhor é bom. Somente a Ele seja exaltado, seja glorificado em toda a terra, no nome santo de Jesus. Mas quando você dá uma esfriada aí um pouquinho na garganta, a gente vai já estar encerrando, meus irmãos. Já estamos chegando aqui quase na 8h15. E aí o porquê da gente escolher fazer nas segundas-feiras? Eu acho que é uma maneira mais fácil da gente se programar, já que a gente não tem culto, irmão Márcio. Uhum. E muitas das vezes, nas quintas-feiras, a gente tem uma casa de bênção, tem um culto que a gente faz fora na casa dos nossos irmãos. Então já para deixar fixo, tá? Você que está nos acompanhando. Na semana passada foi na quinta-feira e hoje é segunda. Então assim, a gente vai tentar deixar fixo já nas segundas-feiras. Deixa aí programado na sua agenda, coloca aí na sua agenda semanal. Às segundas-feiras estamos fazendo aqui a nossa transmissão do podcast. Vai ter papos bíblicos, vamos falar de Bíblia, vamos falar de temas bíblicos também. Isso. Vamos ter momentos de louvor, vamos ter louvores também sendo entoados nas nossas lives, nas nossas gravações. Então assim, mas que todo momento a gente vai exaltar ao Deus vivo, ao qual nós servimos. Amém. Somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém. Pastor Dimas, eu acredito que agora é o pastor Dimas, viu? A outra foi a irmã Josa. Pode ser o meu pastor. Vai ser o pastorzão. Eu gosto desse pastorzão do máximo. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Eu falo, já que ele falou aqui na mensagem, queria, mas a irmã Lária Freire, se não me engano, a Lária, lá dos Patos, se eu não salvo engano, queria pedir o louvor além do Rio Azul, tá? Daqui a pouco você louvou esse louvor. Eu vou ler aqui que o pastor Dimas colocou, Moisés. Moisés, manda uma mensagem de incentivo para o nosso ministério de louvor. Você que já louvou e ministrou com tantos outros grupos. Glória a Deus. Colocou no estreito agora. Eu tô com uma sensação tão boa que eu acho que esse momento pode ser a representação daquilo que o nosso louvor precisa. Não só o nosso louvor, como vários ministérios de louvor que passam as dificuldades que nós passamos, que passam as batalhas que nós passamos, as lutas que nós passamos. Verdade. Porque todos os dias eu enfrento muita coisa para estar aqui. Todos os dias você enfrenta muita coisa para estar aqui, irmão assim. Todos os dias você enfrenta coisa para estar aqui, Max. Irmã Regina, Sabrina, o Giovanni. Todos os dias eu olho para mim e olho assim, cara, como Deus é misericordioso, como Deus é maravilhoso, porque Isso. pelos problemas crônicos que eu tenho de rinite, desvio no septo, eu poderia nem estar cantando. Eu passei uma crise de garganta aqui séria, vocês sabem. Fiz tratamento, tive umas tonturas e todos os dias eu estava na casa do Senhor, porque nós fomos escolhidos, independente de estar bem ou não, a gente crê naquilo que Deus tem para nós. Verdade. E toda vida que eu chegava doente aqui, cabisbaixo, às vezes tonto, girando tudo, eu sempre saía outra pessoa. Não acreditando somente no que Ele podia fazer por mim, mas no que eu podia fazer por Ele. O meu incentivo para o louvor é que a gente possa ter essa concepção de que não é somente pelo aquilo que Deus quer entregar para nós, e sim aquilo que nós devemos entregar a Ele, sabe? O sentimento de gratidão é tão importante. E até esses dias eu tive uma experiência muito boa com o pastor Dimas. Eu tinha deixado um violão lá e minha guitarra fica dentro do carro, geralmente, porque para onde ele vai eu estou indo. E aí, de repente, irmão Marcinho, eu comecei a assistir vários vídeos. A gente já vinha motivado do culto, empolgado do culto de sexta-feira. E aí, de repente, eu comecei a mostrar para o pastor.
eu não sei se pode citar, mas eu vou citar, eles merecem a nossa honra. O louvor da 100% Trigo, né, da Trigo Church, que é uma igreja lá de Fortaleza, que inclusive eu pude servir lá, e o pessoal que faz o louvor lá é o mesmo pessoal que toca comigo no Expandindo o Reino, da Fabíola. E aí eu fui mostrar, olha pastor, como esse cara aqui, olha aqui como é essa estrutura, olha aqui, sonhando, já pensando aqui, no que a gente pode fazer para melhorar, no que a gente tem buscado fazer para melhorar o nosso louvor, sabe? O louvor é a junção de tudo, e como eu falei, apesar de não termos um material bom, mas um dia nós vamos ter. Enquanto a gente não tem, a gente não pode desistir de fazer com o material que nós temos. Verdade. Então, hoje eu vejo a Trigo começou numa igreja que dava 2 dessa aqui, né? Que em Fortaleza, na verdade, eu acho que dava essa aqui, só que de lado. Porque o púlpito lá era pequenininho e tinha gente na esquerda, na direita e na frente. E aí eu acho que era mais ou menos do tamanho do nosso prédio. Hoje a igreja Trigo, ela cabe mais de 3.000 pessoas tranquilo. 2.500, 3.000. Mas eles, em nenhum momento, menosprezaram aquilo que eles tinham para poder conquistar aquilo que eles não tinham. Então, assim, a minha intuitividade hoje para o louvor e intenção de ajudar é dizer que continuem, apesar das dificuldades, apesar do que nós temos e o que nós não temos. É através do que nós somos que Deus vai mandar aquilo que nós não temos. Isso. Então, é perseverar. É perseverar. E quem começa de cima é Deus, né? Com certeza. Nós somos apenas servos do Senhor, apenas filhos, né? Eu acho que o irmão Moisés citou uma passagem aqui, citou algo que às vezes a gente, quando a gente vai ministrar a palavra, o irmão Márcio, a irmã Regina também que estão aqui, também traz a ministração, ou quando a gente vai fazer parte, quando é na nossa semana de louvor aqui na igreja, tem dia que a gente chega assim, eu vou para lá, eu estou cansado, eu estou doente às vezes, ou estou com o coração apertado, como já tive de louvar, e Deus às vezes Ele nos honra naquele momento, faz o louvor realmente fluir. Eu acho que a verdadeira adoração é quando a gente vem para deixar, a gente vem entregar nosso melhor sempre